Bom, pessoal, vamos lá, voltando. Vamos direto, então, para o texto, para a gente dar continuidade, tá, ao análise, né, dos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, por Maquiavel. Falamos aqui, né, já sobre essa... Deixa eu colocar eu aqui do lado. Falamos já sobre a ideia, né, da vida ainda não trilhada, tá, que é basicamente o realismo político, e aí ele segue, né? Se o engenho pobre, a pouca experiência das coisas presentes e os parcos conhecimentos das antigas tornarem este meu esforço defeituoso e de não muita utilidade, ao menos isso abrirá via para alguém que, com mais virtude, mais eloquência e mais juízo, possa realizar esta minha intenção. Aqui ele está justificando, era comum nessa época, tá, gente? A pessoa começava a escrever sobre algo, né, tentar desenvolver uma ideia, e já de início pedir desculpa se por acaso ele não conseguisse, né? Depois, eu lembro que... Eita, o que eu fiz aqui? Eu lembro que eu sou da época das cartas ainda, né? Quando eu era criança, os meus pais, eles, quando se casaram, se mudaram, né? E aí a minha mãe foi para longe da família. E ela se correspondia com os familiares através de cartas. Telefone era interior, né, tal. E aí era comum também as cartas terminarem assim, ó, desculpem pelos erros. Tanto de uma parte, né, das pessoas que escreviam para ela, como quando ela escrevia, o final das cartas era sempre o mesmo. É uma curiosidade, perguntem aí na família de vocês se isso era comum também. Eu acredito que sim. Mas vamos lá. Aí ele está dizendo, né, alguém com mais virtude, ou seja, alguém com uma maior perspicácia. Tá? No item 2 aqui, porque não segue, eu não sei se vocês viram o texto, ele não segue uma linearidade, tá? Ele pula, por exemplo, da parte 7 para 55, é uma coisa bem louca. Vamos lá. Considerando, então, quanta honra se atribui à antiguidade, o que ele está dizendo, gente? Ele está falando que a antiguidade ela é muito honrada, ela é muito admirada. Só que aí também tem uma crítica, tá? Ele fala aqui, né, que as pessoas compram os negócios e vendo por outro lado as virtuosíssimas ações que as histórias nos mostram terem sido realizadas pelos reinos e repúblicas antigas, pelos reis, capitães, cidadãos, legisladores e outros que trabalham duramente por suas pátrias, serem mais prontamente admirados do que imitados. E aí entra aqui o conceito de imitação, tá? O lamento aqui do Maquiavel, gente, é pela não imitação. Por quê? Porque os homens do presente, né, do século XVI, do presente dele, admiram os antigos, só que não têm a capacidade de imitá-los, tá? E aí entra também, eu vou ter que falar agora, depois vai aparecer de novo, a crítica que ele faz à virtude da antiguidade, que seria essa capacidade de ação, tá? Para a virtude cristã. E aí ele vai fazer uma crítica muito interessante e bastante cabível, gente, porque o que o cristianismo diz? O cristianismo é uma religião de resiliência, tá? É uma religião de apresentar a outra face. Desculpa. É uma religião, de certa maneira, de submissão, tá? É uma religião de mansitude. E isso acaba fazendo com que não o ódio, tá, gente? Mas a ira das pessoas, ela seja contida, ela acaba desaparecendo. Porque o ódio é uma coisa que você é uma coisa que você retroalimenta, né? Ele acontece no interior. E a ira não, a ira é aquela coisa que se extravasa, que você dirige, tá? É uma ação dirigida de dentro para fora, certo? O ódio ele é de fora para dentro, tá? Quando você sente ódio, você antes de ofender alguém, você sente para você fazer isso, você se sente muito mal,
né? Vocês já sentiram ódio, né? Aquele remoer. A ira não, a ira é o contrário. Tá? Lá na Ilíada, né? Quando Aquiles tem o seu amante, né? O seu primo lá, o melhor amigo assassinado por Heitor, o que ele faz? Ele vai, ele desafia Heitor, ele mata Heitor, ele amarra Heitor no seu carro de guerra e arrasta Heitor até a praia, até o seu acampamento. Isso é a ira. E isso, segundo Maquiavel, o cristianismo fez o ser humano perder. Por isso, e ele está falando de dominação, por isso as pessoas, né, esse livro é uma grande crítica à sociedade do período, as pessoas aceitam serem dominadas, tá? Por quê? Porque elas não se revoltam, elas não se voltam contra. E por que elas fazem isso? Em grande parte porque o cristianismo assim as ensina a aceitar. E aí o cristianismo ali durante toda a Idade Média, né? Lembram da sociedade de ordens? Você é assim uma pessoa desgraçada, né? Desgraçado significa sem a graça, e a graça é o que é a bênção, né? Você é uma pessoa desgraçada porque Deus assim o quis. Então aceite os seus BOs, né? Como diria a menina do bode. Viram já o vídeo da menina do bode? Assistam, procurem lá depois no YouTube. Menina que adotou o bode. Vamos lá. Aí tem essa crítica, né, tal, e imitados vendo, por fim, que tais ações são evitadas por todos em cada mínima coisa, não restando nenhum sinal daquela antiga virtude. Não posso deixar de surpreender-me também de lamentar-me. É a questão da atitude, tá, gente, que o Maquiavel está dizendo aqui. Aí ele segue aqui, né? Contudo, na ordenação das repúblicas, na manutenção dos estados, nos governos dos reinos, na ordenação da milícia, administração da guerra, no julgamento dos súditos, na expansão do império, não se encontra príncipe nem república que recorra aos exemplos dos antigos. Creio que isso tenha se originado não tanto da fraqueza que a presente religião conduziu o mundo, ou daquele mal que o ambicioso ócio fez a muitas províncias e cidades cristãs, quanto de não se ter um verdadeiro conhecimento das histórias, por não se retirar da sua leitura o seu sentido nem apreciar o seu sabor. Aqui novamente, né? Maquiavel colocando a história como um elemento de suma importância para as liberdades, tá? Porque então você tem no mundo antigo, né, essa virtude, a pretensão à revolta, né, o estímulo ao conflito, e aí vem o cristianismo, ele vai de certa maneira apacentar o homem, e este homem apacentado, não mais disposto à ira, sem os exemplos dos antigos, acaba se submetendo, sendo subjugado. Gente, isso não sei para vocês, né? Mas para mim é um raciocínio extremamente maravilhoso. Aí ele diz, né? É como se o céu, o sol, os elementos e os homens tivessem mudado o movimento, a ordem e a potência relativamente àquilo que eram antigamente. Desejando, portanto, livrar os homens deste erro, julguei necessário escrever sobre todos aqueles livros de Tito Livio, que a malignidade dos tempos não nos subtraiu. Aquilo que, segundo o meu conhecimento das coisas antigas e das modernas, julguei ser necessário para maior compreensão, a fim de que aqueles que venham a ler estes meus discursos possam mais facilmente retirar lições úteis, razão pela qual se busca conhecer as histórias. Gente, o que ele está dizendo aqui? Que ele vendo essa galera abobalhada, né, essa galera inerte, ele resolveu escrever sobre o Tito Livio, né? Quem foi Tito Livio, gente? Tito Livio foi um historiador de Roma, tá? Eu até quero mostrar aqui para vocês. Eu não sei se tem que ser aqui. Cadê o meu slide? Aqui, ó. Deixa eu mostrar sobre o Tito Livio. Peraí que eu tenho que desaparecer. Aqui, ó. Tito Livio foi historiador romano, né, natural de Pádua, autor da obra Desde a Fundação da Cidade, que relata a história de Roma desde sua fundação, em 753, até o início do século I, já no Império, né, com ampla menção aos governantes.
Ele foi preceptor do futuro imperador Cláudio e gozava de grande prestígio junto ao imperador Otávio Augusto. Tá? Então, o Tito Livio foi esse historiador que, de certa maneira, ali no início do Império, compilou a história de Roma. Tá? E aí, o Maquiavel, a partir de agora, ele vai utilizar Roma como um exemplo, principalmente a República Romana, como um exemplo de cidade ideal, tá? de governo ideal, de sociedade ideal. Tá? Por quê? Porque Roma, gente, vai ser fundada ali, né, por Rômulo. Vocês lembram da história da fundação de Roma? Ela está nessa obra aqui, ó, tá? Do poeta Virgílio, tá? Chamada Eneida. Depois que a guerra de Troia está praticamente perdida pelos troianos, o príncipe Paris, tá? O Heitor morre, né? A cidade é invadida lá com o negócio do cavalo, tal. O rei Príamo morre e aí sobra o Paris. Paris era o príncipe bonito lá que rouba a Helena, né? Dos espartanos. O príncipe Paris, ele pega a espada de Troia, que é o grande símbolo, né, da cidade, e dá para um jovem nobre lá chamado Enéas. Né? E ele vai no fundo do palácio e mostra uma passagem secreta que conduzia por debaixo da montanha, por um túnel, né, até a praia. E aí o Enéas com o pai dele, que é já um senhor de idade, um ancião, e mais algumas famílias ali troianas fogem. Né? O Paris tranca a porta, né, derruba ali as proteções e enfrenta os gregos, né, e acaba morto, enfim. O Enéas, ele vai sair de Troia, vai conseguir sair, vai conseguir pegar um barco, né? E ele vai viajar sem rumo durante alguns dias até que ele bate na Itália. E aí, lá na região do Lácio, né? Nas, nas bordas do rio Tibre. Ai, gente, se não for, me perdoe, mas é o rio ali. Ele funda um povoado. E aí, ele vai dar origem aos italianos. Tá? Aos romanos, perdão, não os italianos, né? Porque existem outros povos ali. E, num determinado momento, vão nascer Rômulo e Remo. Tá? Eu não sei se vocês lembram da história, não vem ao caso aqui, tá? Mas a mãe do Rômulo e Remo, o rei da cidade, tá? Que não é a cidade de Roma, né? Uma outra cidade, Alba Longa, ele tem uma filha. Só que o irmão desse rei, ele quer o trono. E aí ele vai e destrona o irmão. Ele tira o trono, não mata, mas ele tira o cara do poder, assume o poder. E aí ele pega a Réia Silvia, que é a princesa, e para que ela não tenha filhos, né, herdeiros legítimos do trono, ele bota ela para ser sacerdotisa do templo de Marte. Marte é o Ares, né, grego, deus da guerra. Só que, e é porque essas sacerdotisas, elas tinham um voto de castidade, né? Aquela coisa e tal. Só que a Réia Silvia, gente, ela é tão bela, tão bonita, tão graciosa, que o próprio deus Marte se apaixona por ela. E aí, dessa união, nascem os filhos, Rômulo e Remo. O rei, o tio dela, estou tentando lembrar do nome, não vai, vendo aquilo, ele pega e manda dar fim nas crianças. E aí o que é feito? É colocado, né, numa espécie de cesto, né, as duas crianças, e é jogado no rio. Eu vou usar o Tibre como nome, eu acho que é mesmo. E aí essas crianças vão, lembra da história bíblica do Moisés? É basicamente a mesma coisa, só que ao invés de ele parar no palácio, o Rômulo e o Remo, eles encalham, né, numa curva do rio, e aí chega uma loba faminta. E essa loba tira essa cesta do rio, tira as crianças e faz aquilo que toda loba faminta faria, amamenta as crianças. E aí as crianças depois são encontradas, né, por pastores, são levadas para a cidade, para uma outra cidade, lá crescem e tal. No futuro, eles
o Remo é preso, o Remo sempre fazendo merda, né? Ele acaba sendo preso, o Rômulo vai tentar salvá-lo e nessa ocasião eles descobrem do passado deles e aí eles montam uma revolta, destronam o Amúlio, né? Que é o tio, e colocam novamente o avô no trono. E aí, como recompensa, o avô doa para eles um pedaço de terra e diz para eles fundarem uma cidade. Nesse momento, eles dividem, né, o pedaço de terra, pedaço que eu estou dizendo, né, um monte de terra, e fazem um muro. E aí estão começando a arar o muro, tá? Era para cá, era para lá. E o Remo pentelhando, né, enchendo o saco do Rômulo, falando mal do muro, aquela coisa e tal. Até que, num determinado momento, o Rômulo, né, cheio de ira, ele salta o muro e com o próprio arado ele dá uma aradada no Remo e acaba matando o irmão. Dessa maneira é fundada a cidade de Roma, tendo por rei, né, por rei primeiro, o rei Rômulo, tá? Por que o prof está contando essa história? Porque isso é importante para o Maquiavel aqui, tá bom? Deixa eu voltar para cá, para a gente não se perder. E o Tito Livio, gente, vai ser o cara que vai resgatar essas histórias e vai trazer novamente isso à tona ali no começo do Império, tá? Porque há como é que eu posso dizer? Existe uma importância muito grande ao passado histórico e o passado, principalmente ao passado mítico de Roma, tá? E essa questão da religiosidade, porque, né, o que a gente chama de mito aqui para eles era a religião. Essa questão da religiosidade, ela é importante também para a República, segundo o Maquiavel, certo? Então, aqui, resumindo, né, trocando em miúdos, o Maquiavel diz que vai contar a história do Tito Livio para ver se esses bando de gente mole, né, aprende alguma coisa com os antigos, tá? E principalmente os imite. Então, vamos lá, né? Quais as origens da cidade em geral e qual foi a de Roma? Aqui a gente já sabe, já expliquei, né, gente? Com as coisas realizadas pela República Romana e que foram celebradas por Tito Livio, aconteceram ou por deliberação pública ou por deliberação privada, dentro ou fora da cidade, eu começarei a discorrer sobre as coisas que, acontecidas no seu interior e por deliberação pública, são, a meu ver, mais dignas de consideração. Então, ele vai falar das coisas públicas, tá? Ele não vai falar da vida privada de Roma. Ele vai falar daquilo que aconteceu no coletivo, certo? E aí ele vai dizer, tá? Aqui, ó, no item 2, de quantas espécies são as repúblicas e de qual espécie foi a República Romana, tá? E aí ele vai dizer o seguinte, né? Mas consideremos Roma. Apesar de não ter tido um legislador como Licurgo, que desde o princípio ordenasse a república de tal modo que pudesse viver por longo tempo livre, foram tantos os acidentes que nela surgiram por causa da desunião que havia entre a plebe e o Senado, que aquilo que não fez um ordenador foi feito pelo acaso. Gente, isso aqui é maravilhoso, tá? Quem foi Licurgo, gente? Licurgo foi um legislador lendário de Esparta, tá? E aqui o Maquiavel, ele compara, né, a formação da República Espartana, que se tornou república num determinado momento, com a fundação de Roma, tá? E aí ele vai dizer o seguinte: existem repúblicas que nascem já prontas, né? Existe alguém ali, no caso Licurgo, né, que vai determinar as ordenações, ou seja, que vai colocar ordem na coisa. E existem repúblicas, como no caso Roma, que não nasce com o legislador, inclusive não nasce república. Só que foram tantos os acidentes, e aí quando ele fala em acidentes aqui, ó, a gente tem que voltar à ideia de conflito. É disso que ele está falando. Que nela surgiram por causa da desunião, conflito, que havia entre plebe e senado, conflito. Que aquilo que não fez um ordenador foi feito pelo acaso. Tá? E aí, quais foram, gente, os
conflitos, né? Os conflitos eles se dão ali entre os três núcleos governantes de Roma, tá? Que primeiro, né, tem o Rômulo. O Rômulo, assim que ele mata o Remo, né, e se torna o único, ele cria um senado, tá? E aí depois, quando os últimos reis o Tarquínio, né, ele é expulso, esse senado romano se torna o poder principal, né? Ele se torna uma espécie de herdeiro do poder régio, do poder monárquico, certo? Perdão, eu estou falando besteira. O Senado é criado por Rômulo. Deixa eu voltar aqui. O Senado é criado por Rômulo e depois Maquiavel fala da importância, né, do príncipe ou do governante que toma o poder em não deixar que um sucessor se utilize das suas glórias, das suas conquistas para implementar uma tirania, tá? Porque pela natureza maléfica do homem, todos os governos eles caminham para a tirania. E isso a gente aprendeu em Aristóteles, lembra? Todas as formas de governo tendem a se degenerar. A monarquia para a tirania, a aristocracia para a oligarquia e a politeia, né, o governo dos sábios, para a democracia. E desses governos todos, gente, nós precisamos escolher, então, não o mais virtuoso, mas sim o menos ímpio, o menos nocivo, o menos pior, que, segundo Aristóteles, seria a democracia. Tá? E aí, qual é a forma de governo que possibilita a participação do povo? É a república. Tá? É nisso que o Maquiavel tá se pautando. Então, assim, quando Rômulo assume, ele forma o Senado, né? Depois, quando se transforma de monarquia para a República Romana, o poder central ele vai ser passado para os cônsules, né? Lembram, 2 cônsules em cima, no topo, o Senado para governar, e aí você tem o quê? Tem essas duas instâncias, né? Os que representam o poder régio, os cônsules, o Senado, que é a nobreza, tá? E a plebe, que é o povo. Enquanto essa forma de governo se deu nessas duas esferas, os conflitos eles foram se acumulando, eles foram se retroalimentando. E quando é que Roma passa a crescer? Quando é que Roma passa, de certa maneira, a se tornar a grande referência mundial, né? No período, obviamente, da antiguidade? Quando é estabelecida a função, a ordenação do tribuno da plebe. Tá? Lembram do tribuno da plebe, gente? O que é o tribuno da plebe? É aquele representante do povo. Tá? E quando é que o tribuno da plebe é estabelecido? Depois da revolta dos escravos, depois daquela greve. Vocês lembram da primeira greve da história, que foi quando os plebeus eles saem de Roma, eles vão lá para o Monte Santo, isso, uma coisa assim, se recusam a trabalhar e se recusam a guerrear, e aí os patrícios ficam, meu Deus, o que a gente vai fazer agora sem os plebeus? E aí o que eles fazem? Eles são obrigados a acatar as exigências dos plebeus. E aí o tribuno da plebe vem, né, como um membro do corpo político que tinha o poder de vetar as leis. Olha só, gente, o tribuno da plebe tinha o poder de veto. Então, vamos supor que alguém quisesse aumentar os salários, os impostos, né? O tribuno da plebe podia vetar, não vai ser aumentado os impostos, tá? E aí é só a partir do estabelecimento desta instância parlamentar, né, legislativa, melhor dizendo, que Roma vai conseguir dar aquele grande salto expansionista. Só que Roma não fica para sempre república. Roma se transforma no quê?
num império, né? E aí Maquiavel discute isso também. Por que que Roma se transforma num império? Por que que a república não se solidifica e não continua, tá? E o porquê disso eu não vou falar para vocês agora, porque vocês vão assistir as nossas apresentações aqui na sequência. Gente, vocês já perceberam que eu não vou conseguir terminar, né? A gente vai ficar quarta-feira que vem também falando disso. Só que é muito legal. Vamos lá. Então, aqui, comparação entre o nascimento das repúblicas, né, de Esparta e de Roma. Aí, o que diz isso aqui? Ocorre que se os seus reis, Roma, né, perderam seu poder pelas razões e modos expostos, aqueles que os caçaram instituíram imediatamente 2 cônsules que os substituíram em seu papel, e assim caçaram de Roma o nome, reino, né, mas não o poder régio, de modo que, havendo em tal república os cônsules e o senado, somente se tornava mista de 2 das 3 qualidades acima descritas, isto é, do principado e do regime otimate. Isso aqui, otimate. Isso aqui é o regime aristocrático, tá, gente, da nobreza. Faltava-lhe apenas dar lugar ao governo popular. E visto que a nobreza romana tornou-se insolente, pelas razões que abaixo exporemos, o povo se levantou contra ela, de modo que, para não perder tudo, foi obrigada a conceder ao povo sua parte, e, em contrapartida, o Senado e os cônsules ficaram com tanta autoridade que puderam conservar naquela república as suas funções. Assim deu-se a criação dos tribunos da plebe, depois da qual o governo daquela república tornou-se mais estável, por terem todas as 3 formas de governo à sua parte. Então, o poder régio, né, do cônsul, o poder da nobreza, né, do senado, e o poder do povo, do tribuno da plebe. Aqui, ó. Cônsules, poder do príncipe, senado, poder dos nobres, tribuno da plebe, poder do povo. Foi-lhe tão favorável a fortuna que, ainda que se passasse do governo dos reis e dos nobres ao do povo, por aqueles mesmos estágios e por aquelas mesmas razões que acima foram apresentadas, nunca se tolheu toda a autoridade do governo régio para dá-la aos ultimati, nem se retirou toda a autoridade dos ultimati para dá-la ao povo. Ou seja, Roma, então, enquanto república, conseguiu manter um determinado equilíbrio, digamos assim. Aí a gente vem aqui para a parte 3, tá? Então, só para amarrar, tá, gente? Como nascem as repúblicas ali? Elas podem nascer prontas, né, com as suas leis já preparadas, ou elas podem nascer a partir dos conflitos, né, das contradições internas de um principado, de um reino. Tá? Então, Roma passa da monarquia para uma república mista com 2 poderes e, devido à intensificação, né, dos conflitos, para uma república mista com 3 representações de poderes, né? Régio, nobre e popular. Aí, a gente vai para o livro 3. Para o livro 3, não, para a parte 3 aqui, ó. Essa parte é uma das mais legais, gente. Ou não é essa? Peraí. Cadê? Como demonstram todos aqueles... isso aqui mesmo, ó. Olhem isso, gente. Como demonstram todos aqueles que discorrem sobre a vida civil e do que são plenas de exemplos todas as histórias, é necessário, para quem estabelece uma república e cria leis, pressupor que todos os homens são maus e que usarão da maldade de seu ânimo sempre que tiverem uma livre ocasião para tanto. Quando alguma maldade permanece oculta por certo tempo, isso procede de alguma razão escusa, que não é conhecida por não ter existido evidência do contrário, mas o tempo, que dizem ser pai de toda a verdade, traz às claras esta razão. Aí, gente, do que o Maquiavel está falando aqui, tá? Ele está dizendo que quando Roma passa de reino, né, de monarquia para república, os nobres, eles vão se manter, como é que eu posso dizer?
eles vão continuar sendo bons com a plebe, tá? No período ali da transição, e aí ele cita, né, enquanto os Tarquínios estavam vivos, a nobreza manteve a sua bondade para com a plebe. Tá? Os Tarquínios eram os reis. Tá? Então, enquanto tinha o poder do rei ali, a nobreza ela não oprimia a plebe. Ela era, de certa maneira, até bondosa com a plebe. Mas por quê? Porque existia algo acima da nobreza, ou seja, o poder do rei, que colocava freio nos nobres. Tá? Só que os Tarquínios, eles são destronados, eles acabam alguns, né, o rei é expulso, e os últimos descendentes acabam morrendo. Quando esses Tarquínios, né, que o Maquiavel cita ali, eles não existem mais, eles desaparecem, a nobreza, então, ela mostra a sua verdadeira face, a sua face cruel, tá? E aí o Maquiavel vai dizer o seguinte, por isso que uma república, ela precisa de leis, porque as leis, elas são, dentro de uma república, criadas por uma coletividade, por um consenso. Diferentemente das leis criadas dentro de um principado, dentro de um reino, que é a lei criada pela virtude individual do rei, do príncipe. Tá? Então, qual é a função da lei? A função da lei é colocar freio na natureza humana. Tá? E aí, quando ele fala da questão do tempo ali, gente, é muito fantástico, porque realmente foi aqui, ó, depois de caçados os Tarquínios, parecia haver em Roma uma grande união entre a plebe e o Senado. A nobreza, cadê? Os temia e tinha medo de que a plebe, caso fosse maltratada, dele se aproximasse e assim tratava humanamente. Mas, logo que os Tarquínios morreram, o medo dos nobres desapareceu e estes começaram a cuspir sobre a plebe aquele veneno que tinham no peito, ofendendo-a de todos os modos que podiam. Os homens nunca fazem nenhum bem a não ser por necessidade. Olhem isso aqui, gente. Por isso é que se diz que a fome e a pobreza fazem dos homens industriosos e as leis os tornam bons. A lei não é necessária quando a coisa funciona bem por si mesma, mas quando este bom costume está ausente, a lei é imprescindível. Assim, faltando os Tarquínios, que infligiam medo à nobreza, impondo-lhe freios, tornou-se necessário pensar em uma nova ordenação que produzisse o mesmo efeito produzido pelos Tarquínios enquanto estavam vivos. Tá? Aí eu coloquei até aqui, né? A necessidade das leis e das instituições para garantir a segurança e a liberdade. Desse modo, depois de muitas confusões, rumores e perigos e escândalos surgiram entre a plebe e a nobreza, chegou-se para a segurança da plebe a criação dos tribunos, os quais foram instituídos com tanta preeminência e reputação que, a partir de então, puderam sempre estar entre a plebe e o Senado, obviando a insolência dos nobres. Tá? Aí, quanto tempo a gente tem? 5 minutos? Deixa eu ver isso aqui. Livro 5, o que eu estou dizendo? Esse aqui dá para a gente continuar. A desunião entre a plebe e o Senado fez livre e poderosa a República Romana. Olhem, gente, que contradição. A desunião, então o conflito entre plebe e Senado, fez livre e poderosa a República. Tá? Aí ele diz o seguinte, peraí. 4. Críticas. Aqui ele fala... Aqui ele faz uma crítica aos críticos, tá? E aí ele vai dizer o seguinte, que no tempo ali de Maquiavel, existiam muitas pessoas, muitas personalidades públicas, né, políticos, que pregavam em defesa da pacificação, né, do reino, da república, do ducado. Tá? Só que o Maquiavel ele vai dizer o seguinte, essas pessoas elas não entendem nada, tá? Porque olhando para a história de Roma, quanto mais esses conflitos se acirraram, mais a república evoluiu no sentido de proporcionar a liberdade e o bem comum. Tá? E aí ele vai dizer o seguinte, né? Se a gente olhar a consequência desses conflitos, e aí durante
essa parte da república, né, gente, entre a plebe e a nobreza, você vai ver ali poucas condenações, você vai ver ali meia dúzia de exílios, tá? E no final das contas, os plebeus eles conseguiram conquistar inúmeros direitos, né? Lembram das conquistas dos plebeus, depois do tribuno, né? Aí o direito de se casar com nobres, né? Ah, o direito de eles se tornarem sacerdotes religiosos, o direito ao comício, né? Então a expressão, como é que posso dizer, a expressão política pública, né? Que ampliou a participação política no Senado do tribuno da plebe. E o Maquiavel ele vai dizer que isso só aconteceu a partir dos conflitos. Então, aquele que critica o conflito, ele, de certa maneira, ele não está ajudando a cidade, ou porque ele desconhece a história, ou porque ele, conhecendo a história, ele tem ali objetivos escusos. Tá? É exatamente isso que o Maquiavel fala nessa parte aqui, que é o capítulo 4. Tá? Então, aqui, ó, eu sei que está acabando, a gente pode fazer mais um períodozinho, tá, galera? Se vocês não estiverem cansados, porque a gente vai acabar 5h15 aqui, se bem que 5h30 é o tempo, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, eu digo que aqueles que condenam os tumultos entre os nobres e a plebe parecem reprovar aquelas coisas que foram a causa primeira da liberdade de Roma. Consideram mais os rumores e os gritos que nasciam de tais tumultos que os bons efeitos que eles provocavam, e não veem que há em toda a república dois humores diversos, quais sejam aquele do povo e aquele dos grandes, nem também que todas as leis que são feitas em favor da liberdade nascem desta desunião. Aí eu coloquei, né, aqui, ó, a importância dos conflitos entre a plebe e os nobres. Todos os tumultos acabaram por aperfeiçoar o Estado e fortalecer as instituições. Aí a gente tem aqui, né, a analogia à morte de Sócrates, né? Aqui, o que diz aqui? Quem examinar bem o resultado desses tumultos não encontrará caso algum em que tenham provocado exílio ou violência em desfavor do bem comum, mas sim leis e instituições em benefício da liberdade pública. E se alguém dissesse os modos eram extraordinários, ou seja, que fogem do comum, quase selvagens, ver o povo junto gritar contra o Senado contra o povo, ver este correr tumultuariamente pelas ruas, fechando o comércio, e ver ainda a plebe toda deixar Roma, coisa que causam espantos em quem as lê, e nem poderia ser diferente. Digo que toda cidade deve ter modos próprios por meio dos quais o povo possa desafogar sua ambição. Ah, gente, então aqui é Maquiavel fazendo uma apologia ao conflito. Gente, nós temos, vou encerrar por aqui, encerrando a gravação, a gente